Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu vou conversar com vocês acerca de uma coisa que vocês sabem que existe, que vocês não sabem o quanto, nós não sabemos na maioria das vezes, o quanto nós temos acesso e também que, logicamente, esse papo de hoje ele vai esclarecer para a gente que nós, enquanto cidadãos, independente da classe social, independente do valor que percebe de salário, nós somos responsáveis pela sustentabilidade do Estado. Estou falando do Estado, esse ente abstrato, tá? O Estado, esse ente abstrato que está subdividido em unidades federativas, os municípios, os estados e a União. Eu estou falando com vocês dos tributos. E aí o que é o tributo? Isso, o tributo, na verdade, a gente ouve pouco falar do tributo, mas o tributo ele são prestações, toda prestação pecuniária, tem pecúnia, grana, tá? Em moeda, que é feita administrativamente por caminhos estabelecidos por lei. Nós temos no Brasil 5 tipos de tributos específicos. Nós temos os impostos, esse nós falamos mais com ele, no começo do ano é que nós temos um acesso maior a ele, Ave Maria, deixa a gente de cabelo em pé, na verdade. Nós temos as taxas, nós temos as contribuições, essas contribuições elas são de dois tipos, temos as contribuições de melhorias e as contribuições chamadas de contribuições especiais, tá? Ou específicas, e temos também o empréstimo compulsório. Quem quiser saber um pouco mais disso, vai lá no CTN, Código Tributário Nacional, que você vai ver como é que isso acontece, tá? Também o artigo 145 em diante da Constituição Federal vai falar um pouco sobre isso aí. Mas tentando discutir um pouquinho com vocês, dialogar um pouquinho com vocês sobre esses bichos, vamos lá. O imposto, ele é essa taxa pecuniária que independe da vontade do contribuinte, ou seja, você, queira ou não queira, você deve isso ao Estado. Você deve, e ele, na verdade, é considerado o mais importante dos tributos. Porque, justamente por esse fato, não há um ato que o contribuinte, que o cidadão desenvolva para que gere o tributo. O tributo ele é devido por todas as pessoas. Existem as isenções, mas essas isenções são pensadas e são estabelecidas por leis a partir de condições específicas. Tá? Nós temos, por exemplo, isenção, determinados imóveis têm isenção de IPTU. Então, as isenções elas podem acontecer, mas, em linhas gerais, nós estamos o tempo todo sendo tributados. Então, além desse, nós temos as taxas, tá? A taxa ela já é um processo de um tributo onde você só paga ela quando você solicita um determinado tipo de serviço. Ou seja, quando você faz o uso de algum tipo de serviço pelo Estado, município, Estado e União. Temos a taxa de coleta de lixo, que nós pagamos, a taxa de esgoto. Se você não sabe que você paga, dá uma olhadinha na conta lá da Ibasa, que você vai ver que ela aparece de vez em quando nesse processo. As contribuições elas vão ser, como eu falei a vocês, em 2 quantias. Nós temos as contribuições de melhoria imobiliária, por exemplo, o município o município faz uma determinada obra perto do seu imóvel, que vai valorizar seu imóvel, então ele vai cobrar a você algum valor referente a essa melhoria, tá? É um exemplo de contribuição de melhoria. Você sente, de fato, você visualiza essa ação acontecendo. As contribuições específicas, elas têm destinação específicas, como o próprio nome já diz, são criadas pela União, e aí um exemplo disso, embora ela tenha sido extinta, é a contribuição sindical. A contribuição sindical ela foi suspensa há pouco tempo, nós não temos mais essa obrigatoriedade, mas a contribuição sindical é um exemplo de uma contribuição específica, tá? E um outro tipo, o 5º tipo, que eu acho que vocês não vão saber, que a maioria de nós não conhece, que é o chamado empréstimo compulsório. Por que nós não conhecemos? Porque, de certa forma, nós ainda não tivemos uma situação que levasse a essa necessidade. Esse tipo de tributo, ele é também advindo da União, tá? E uma coisa interessante é que ele pode ser estabelecido pela União mediante alguma situação de calamidade. Mas existe uma coisa interessante. A ideia de ser empréstimo é justamente essa. A União ela estabelece a lei, busca para você, considerando que ela não tem o país não tem condições ou não tem nos cofres públicos valores para dar conta de resolver esse problema de calamidade, então ele cria a lei, toma esse empréstimo de vocês
de nós e vai em algum momento, em algum prazo estabelecido na própria lei, devolver esses valores. Então percebam que nós temos essas 5 possibilidades de tributos, esses 5 tributos. Mas eu queria falar dos impostos, porque os impostos, eles são, vamos dizer assim, aquela taxa, esses tributos que estão mais importantes, considerando, logicamente, essa condição de que independe de você fazer alguma ação ou não. Só para vocês terem ideia da quantidade, será que vocês sabem qual é a quantidade de impostos aos quais nós estamos vinculados? Eu vou tentar discutir aqui com vocês. No governo federal, os impostos que são ad infinitum são 7 impostos. Então nós temos impostos de importação, o chamado II, importação de produtos estrangeiros. Então você importa o produto, você paga o imposto. Nós temos o IE, que é o imposto de exportação. Todos os produtos nacionalizados ou nacionais que saem do país, eles são, você paga uma taxa, você paga um tributo para que isso aconteça. O imposto de renda, esse que é chamado de leão. O leão, ele aparece aí na vida da gente, que na verdade é conhecido como imposto de renda e proventos de qualquer natureza. O IPI, que é os impostos sobre produtos industrializados. Então todo produto industrializado que você consome, que eu consumo, por trás do valor do preço dele tem um imposto. O IOF, esse daí também é legal, é um imposto com relação às operações de crédito, câmbio, seguro. Você pega lá um CDC, você pega um empréstimo, e tem um outro legal também que é o ITR. Se você que tem propriedade, vocês aí que são fazendeiros, fazendeiras, que tem propriedade rural, existe o ITR, que é o imposto da propriedade territorial rural. Não é só a galera que tem casa que paga imposto, não. Por fim, o 7º é o IGF, que esse imposto no Brasil, olha que legal, ainda não está regulamentado. Então, se você é rico, se você é rica, se você é milionário, tem grandes fortunas, você não é. Olha que maravilha, você não vai ser. Não vai incidir sobre você nenhum imposto, ou melhor, não vai incidir sobre você pelo menos o imposto sobre grandes fortunas. Fica rico, galera, para poder não pagar um imposto, tá? Estou falando aí desses 7 impostos, que são os impostos principais, como eu falei, mas tem outros impostos que são criados, federais, que são criados por leis específicas, são 4. Esses 4 a gente nem conhece muitas vezes como imposto, entende como empréstimo, como não sei como é que a gente fala, mas tem. Já ouviram falar com certeza no COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Isso, na verdade, quem deve esse imposto são as pessoas jurídicas e pessoas físicas que possam se equiparar, as jurídicas principalmente, mas as físicas, que se equiparem à condição de empresa, que se aproximem da condição de empresa. Observe que as pequenas empresas teve um avanço significativo na tributação, porque não estava sendo tão justo, vamos dizer assim, e as empresas pequenas, de pequeno porte, elas estão sujeitas ao que é chamado de Simples Nacional, e não ao COFINS. Nós temos também o PIS, tá? Que é o Programa de Integração Social. O INSS, você já conhece, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, é um imposto que é responsável pelo patrimônio, sustentabilidade e a previdência social, e esse imposto vai gerar os benefícios, diversos benefícios nas aposentadorias, como é que a gente chama, cara? São benefícios diversos que são gerados a partir disso aí, porque um percentual desse imposto ele é utilizado dentro dessa linha de raciocínio. E tem o CSLL, esse aí, galera, é chamado de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, também federal, como a gente já tinha falado, que vai incidir sobre todas as pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil. Então observe que ter empresa não é uma coisa tão simples, barata como se pensa. Mas vamos lá, para o vídeo não ficar também muito longo. Os impostos do Estado, Estado e Distrito Federal são 3. 3 são os impostos do Estado e do Distrito Federal. O ITC-MD, que diz respeito à transmissão por morte. Você faleceu, então você transfere qualquer bem ou qualquer direito, ou você faz a doação. Quando você faz a doação de um bem seu, de um direito seu, ou transfere isso por causa morte, tem um imposto aí que é incidido nessa transferência.
ICMS, esse daí vocês já conhecem também, tá? Já ouviram falar muito. Basta ter circulação de mercadoria e prestação de serviço, sobretudo de transporte interestadual, intermunicipal, de comunicação, e o outro que vocês também, nós conhecemos muito, começo do ano, nós recebemos aí esse boleto lindo e maravilhoso, que é o IPVA, que é a propriedade, o imposto da propriedade veicular automotiva. Então você tem o carro, beleza, paga gasolina, paga. Paga seguro, paga. Paga todas as outras revisões, né? Mas você tem que pagar o IPVA, porque quem mandou você ter carro? Você tem carro, tem que pagar imposto. Vamos lá. Então até agora nós 7 e 4, 11 mais 3, 14. Mas ainda tem os municipais. Todo mundo fica envolvido nesse processo, galera. Todo mundo tem que ser garantido sustentabilidade pelo cidadão. O cidadão que depois vai buscar ou cobrar esse retorno do município, do estado, da União, acerca dos valores que ele está pagando. Ele está pagando para sustentar, mas ele precisa de uma garantia, de receber de volta serviços para garantir a própria vida em sociedade. Justo, justíssimo, não é verdade? Bem, os impostos são 3 dos municípios. IPTU, já tinha falado sobre ele, que é o Imposto de Propriedade Predial e Territorial Urbana. Então você tem a casa, você comprou sua casa, você vai pagar anualmente. Existem as possibilidades de isenção, alguns impostos como IPTU, mas em linhas gerais você paga esse imposto, deve esse imposto ao município. O ITBI, que é chamado, muita gente já ouviu falar nele, que é o Transmissão Intervivos. Nós temos lá no estado causa mortes ou doação. No município, se você quer passar determinado bem imóvel para uma titularidade de um bem imóvel, o município ele tem um percentual em cima dessa transação, em cima dessa transferência de titularidade. E por fim, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, também devido ao município. Ora, todo e qualquer serviço que é realizado, serviço prestado, ele incide sobre ele o ISS, o Imposto sobre Serviços. Então, assim, se nós formos observar, são 7, 4, 11, mais 3, 14, mais 3, 17. 17 impostos. É justa a cobrança. Mas é justo a cobrança uma vez que nós tenhamos os serviços, todos os serviços de contrapartida do município, do estado, da União. Serviços que dizem respeito à segurança, à iluminação, à saúde, à educação, lazer, saneamento básico. Então, todos esses valores que são cobrados para a gente, eu penso que não é um absurdo. Não é um absurdo cobrar impostos. O grande absurdo é você cobrar imposto e não oferecer serviços que são garantidos por lei, que a própria democracia, que as lutas de classes garantiram que esses serviços acontecessem, porque é uma contrapartida. Eu estou disponibilizando um valor da minha renda, um valor do dinheiro que eu percebo com o meu trabalho e recebo com o meu trabalho. Logicamente, se eu estou sustentando, garantindo a sustentabilidade das esferas estatais, o lógico seria, no mínimo, que eu tivesse de volta esses valores, na forma de serviços prestados com qualidade, para que nós não precisássemos comprar duplamente. Ou seja, no momento em que eu estou pagando uma escola privada, porque uma escola não tem qualidade, ou não tem, as aulas não acontecem satisfatoriamente, eu estou pagando 2 vezes. No momento em que eu preciso pagar um clube, pagar para ir a um espaço, porque eu não consigo ter um espaço ou equipamento de lazer à disposição, eu estou pagando duplamente. No momento em que eu preciso pagar um plano de saúde a preços, e aí diga lá, astronômicos, porque infelizmente as filas são muito grandes, porque os serviços públicos de saúde não funcionam da forma que deveria, eu estou pagando duplamente. No momento em que eu tenho que contratar uma segurança privada, porque ou eu não posso sair em determinados locais, em determinadas ruas, em determinados momentos, eu estou pagando duplamente, porque o Estado deveria propiciar também uma segurança. Estado que eu estou falando nas 3 esferas. Então, assim, gente, só para a gente iniciar um bate-papo mesmo, é importante entender que os tributos eles são devidos. Existem esses 5 tipos, e é importante que nós entendamos que nós, enquanto cidadãos, somos responsáveis por esses pagamentos,
tomando o serviço ou não, mas que é importante nós termos acesso a essa informação, para inclusive cobrarmos dos nossos governantes. Era isso que eu queria falar com vocês, um grande abraço, vamos nos falando e se inscrevam aí nesse canal, curtam, compartilhem, vamos dialogar, porque o importante mesmo é dialogar para que a gente possa sair, livrar as nossas almas da ignorância, não é verdade? E vamos lá, um abraço para vocês todos.